Recording. Hi, hello! Welcome back to my YouTube channel. Ok, não? Então, olá. Olá. Novamente, vamos repetir os nossos nomes. Não. Eu sou Inês. Eu sou a Rafaela. E vocês estão a ver Conversa de Autocarro. Tu. Ela acabou de desenhar a coisa do... Do Disney Channel. Sempre que eu vir pelo nariz hoje vai sair ranho, por isso vamos já preparar. Então, hoje é o primeiro podcast que nós gravamos depois de termos publicado. Ou seja, finalmente fizemos feedback. a estreia, Yeah. já tivemos feedback, já tivemos pessoas a dar-nos ideias e é uma destas ideias que nós vamos usar hoje. Então, are you ready for it? Oh my god. Que nojo. Então, muitas mais pessoas viram do que nós estávamos à espera. Yeah. Nós estávamos à espera de serem tipo 5 pessoas, mas até agora temos 30 e tal visualizações, o que tipo 5 visualizações não quer dizer que as pessoas tenham ouvido aquilo tudo, o que grande parte de certeza que não ouviu. Mas houve certas pessoas que nos disseram que ouviram tudo que nós não estávamos à espera. Basicamente deram-nos a ideia de fazermos um podcast sobre tipos de relações, mas nós decidimos tipo encurtar um bocadinho isso para um podcast, um episódio, e falar só de amizades. Ou seja, amizades tóxicas, amizades saudáveis, diferentes tipos de amizades, esse coisa, pronto. Então, isso é o que nós vamos falar hoje e nós vamos... Sim. Vamos sim. Vamos sim. Então, pronto. Rafaela, qual é o primeiro tipo de amizade que te vem à cabeça? O tóxico. O tóxico, ok. Vamos logo para o... Yeah, ela Pô, vai bem. marcar. Sim, então, amizades tóxicas. Alguma vez tiveste uma amizade tóxica? I guess. Não comigo, mas tipo, não eram boas pessoas no geral. E então, tipo, E eram, não eram tipo- más pessoas para mim, estás a ver? Mas eram Más más pessoas. no geral. Ok. Sim, eu já tive amizades que as pessoas também era tipo, era mais ao contrário, tipo, Eram no boas geral pessoas, mas eram boas contigo. pessoas, mas comigo Eram rudes. eram rudes e conseguiam ser, não, nem sequer é ser rudes, porque as amizades tóxicas muitas vezes nem sequer te apercebes que estás numa, até mais para a frente quando olhas para trás e ficas tipo, I guess. aquilo é muito... Eu tinha noção quando estava, mas tipo, Eu- não queria estar sozinha na escola. Eu também é isso. E também um disclaimer, porque eu tenho sempre de dar uns, que é que as pessoas mudam e tipo, as mesmas pessoas que eu provavelmente vou dizer coisas que aconteceram, eu provavelmente já fui uma amizade tóxica. Sim, eu também, eu tenho noção disso. Sim, e tenho perfeita noção disso e todos nós já tivemos momentos tóxicos com amigos que se calhar ainda temos hoje Yeah. e que agora já é saudável porque aprendemos e crescemos. Por isso as pessoas, eu não vou falar de pessoas em específico, mas vou falar de situações e que se calhar essas pessoas apercebem-se, ou outras pessoas apercebem-se que tem a ver com essas pessoas. Nada do que eu estou a dizer faz sentido, mas vocês percebem. Basicamente o que eu estou a tentar dizer é que eu não estou tipo, esta pessoa é estúpida, esta pessoa é má. Eu estou mais tipo, esta pessoa fez aquela coisa que não foi uma coisa simpática. Tu justificaste bué a tudo. Não, mas eu estou simplesmente a tentar explicar. Sim, estou-me a justificar. Não, mas é, sim, basicamente, Mas eu pessoas percebo, yeah, isso. crescem e as pessoas... Evoluem. Exato. Por isso, não estou a dizer que estas pessoas continuam a ser tóxicos. Continuando. E para além disso, a maioria das pessoas que eu Nem- vou falar não vou nem ver, sequer... nem sabem. Yeah, não sabem que isto está Já a acontecer, nem- não falo yeah. com elas, por isso, life goes on. Então, amizades tóxicas. Eu já tive, I guess... I guess não, tu tiveste mesmo. Não, haviam momentos tóxicos, porque essa cena da amizade tóxica é porque tens momentos tão bons com essa Porque, pessoa que yeah. justifica continuares com essa E ainda pessoa. mais a tua experiência foi que tu tipo, conhecias as pessoas desde pequeninos, bué, Exato. cresceram todos juntos e depois mudaram. E como crescemos todos juntos, e again, eu vou mesmo justificar, blá blá blá, eu provavelmente também fui tóxica para alguém. Por isso não estou a dizer, não estou a culpar ninguém. Se éramos crianças, whatever. Eu não me considero criança, whatever. Mas sim, basicamente eu conhecia as pessoas que eu considero que foram amizades tóxicas. E nem sempre foi tóxica. A amizade, tipo, teve fase que eu já não me lembro, por isso, tipo, acho que não foi tóxico. Teve fases tóxicas, teve fases, tipo, Yeah, se extremamente não te marcou, boas. acho que não. Por isso, sim. Por isso, teve... É uma amizade que nem sempre foi má, mas chegou a um ponto que tornou-se má e a maioria das vezes foi essa a razão porque deixei de falar com essas pessoas. Foi porque se tornou uma amizade que não me interessava para nada e, sim. Então, Rafaela, nas tuas situações que tiveste uma amizade tóxica ou uma pessoa que era tóxica, tipo, como é que tu te sentias? I don't know. Lá. Foi na altura que tipo me senti pior, I guess. Foi tipo do 8º para o 9º. Depois no 9º ano. Porque eu tipo conheci essas pessoas já desde o 7º.
eram da minha turma e eu não gostava mais de ninguém da escola. E aquelas eram as que eu minimamente me identificava. No 9º ano, depois uma delas chumbou. É a Luana. Vá, Não, mas a Luana não é tóxica. É tal cena. Comigo. Ela tem, tipo, comportamentos que às vezes eu não concordo, estás a ver? Mas isso é toda a gente. Toda a gente, tipo, qualquer pessoa... eu também provavelmente já fiz coisas que tu não concordas. Não, mas contigo e com a Kátia, por exemplo, assim, não é cenas muito relevantes, estás a ver? Com ela era situações mais coisas. E a Rita também. Tu estás mesmo a expor. Sim! E aposto que elas vão ver, por isso vocês sabem. E então foi nessa altura, tipo, eu, nas horas de almoço, ia para casa dormir. Tipo, é o nível da tristeza. Credo. Ia para casa, dormia. Tipo, e era só uma hora de almoço, depois voltava, tinha as aulas, voltava para casa, dormia. Que triste. Yeah, foi horrível. E depois a secundária abriu-me. Abriu-me para boas horizontes. pessoas. Foi mesmo, nunca tive amigos tão bons, estou bem feliz. Oh, que cute. Eu sou uma delas? Sim, não, Inês, não! Eu não sei, Não. não posso assumir. What the fuck? A mim foi tipo pessoas que eu já conhecia desde muito pequena e eu até chegar ao secundário nunca tinha mudado de turma. Ou seja, sempre tive as mesmas pessoas e a nossa turma em geral, toda a gente que teve nela teve noção disso. Nós tivemos momentos que tipo, éramos tipo a melhor turma do mundo, super conectados, super incríveis, mas depois de um dia para o outro parece que foi tudo água abaixo e toda a gente se odiava. E tipo, quando eu digo toda a gente, não é toda a gente, Às vezes tipo, sinto um bocado isso com a nossa turma atual. é estranho, porque a nossa turma ao mesmo tempo que nos amamos todos, temos tipo rancores. Algumas Yeah. pessoas têm rancores Umas por coisas tipo, certas outras, pessoas e depois cria isso esse grupinho. dá cabo de um bocado do sentido. E depois nós também temos um grupinho, né? Não vamos dizer que é Sim, só... não. Sim, é mas normal, é também um não bocado... toda a gente se identifica igualmente. Sim, e é às vezes um bocadinho menos saudável ainda tentar estar com toda a gente quando não é isso, que não conectas com toda a Sim, gente, sim, mas sim. só para dizeres que tipo, eu dou-me bem com a minha turma toda. Eu dou-me bem com a minha turma toda, mas eu não me dou Sim, não com a tenho turma toda. É um amizades. bocadinho impossível. Mas nós, como estávamos juntos desde tão pequenos, nós tínhamos todos uma conexão, não havia quase ninguém de parte. Sim, foram adicionadas pessoas à turma e depois houve certas pessoas que, tipo, tecnicamente não, é que, tipo, estavam na minha turma, por isso eles eram meus amigos, mas eu quase nunca falava com eles. Tipo, a maioria dos rapazes, porque era na altura que eu tinha, tipo, o meu grupinho e ficava sempre no meu grupinho, não falava com mais ninguém, quase. E, tipo, sim, éramos amigos, ficava confortável com eles porque eles eram da minha turma há 9 anos, Yeah. mas ao mesmo tempo, tipo... Tinhas ligação, tipo, Exato, falavas. não eram amigos, eram colegas. Apesar de nos conhecermos há 9 anos, ainda eram colegas, porque nunca tentámos passar essa Então, mas fase. é normal. É fácil, é normal, whatever. Sim, mas dentro dessas pessoas, e também fora dessas pessoas, mas a maioria dentro, porque eu não tinha amigos sem ser da escola, foram, tipo, houve algumas amizades tóxicas, ou que se tornaram tóxicas. Quando eu era mais pequena, eu tinha uma amizade que passou por fases, mas... sempre fomos tipo besties e depois toda a gente sabe quem é, que me conhece sabe quem é e ela sabe quem é. Hi! Sim, e nós tivemos, ela própria também deve perceber isto, que tivemos fases, e ela própria sabe, eu vou mesmo explicar, ela própria sabe que houve uma altura da infância dela que ela foi uma pessoa um bocado... Não faço a mínima quem estás a falar. Ok. Ela própria sabe, e nós já falámos sobre isto, tipo, há bué tempo, mas já falámos, que houve uma fase da vida dela em que ela foi um bocadinho mazinha, ela era uma criança, ela estava tipo, ai, eu sou diva, estás a ver? Mas isso é tipo, não sei qualquer pessoa, mas várias pessoas já tiveram essa fase, não quer dizer que sejam más pessoas, mas houve uma fase em que tipo, eu chegava à casa, eu sofria, eu dizia à minha mãe tipo, a fulana fez isto, Samantha. a Samantha disse aquilo, a Samantha disse aquilo, e coisas, eu era também muito sensível, ou seja, qualquer coisa me afetava. E por isso eu chegava, eu dizia à minha mãe tudo, e depois a minha mãe dizia-me, ok, amanhã vais-lhe dizer que não gostas que ela faça isso, e explicas, e vocês vão voltar a ser besties forever. E tipo, nós éramos besties, não é essa questão. Depois eu chegava à escola, eu punha-lhe num cantinho, e depois eu não dizia nada, porque eu ficava com medo, e tipo, éramos literalmente crianças, eu era bué sensível, e ela nem sequer se apercebia às vezes do que fazia, e não fazia as coisas com a intenção de magoar. Mas depois também, mais para a frente, simplesmente houve coisas tipo, por exemplo, a minha atual best friend. Tivemos uma altura em que nós estávamos, sei lá, no 7º ano e ainda éramos crianças, né? 7º ano, normal. Há sempre confusões. Sim, e não sei se foi no 7º ou no 5º, eu já não me lembro. Muita diferença, né? Mas
Houve uma altura, acho que foi no quinto ou no sétimo, eu não sei, mas houve uma altura que a minha antiga melhor amiga achava-se, tipo, muito crescida. E é tipo, ok, pessoas crescem cada uma ao seu momento, mas tipo, come on, quinto ano, sétimo ano, I don't remember, mas tipo, qualquer deles já é tipo, tu não és uma adolescente. É esse o problema, é que nessa fase é que a gente quer se afirmar e tipo, Quer-se afirmar sou adolescente, eu eu sou a grande. E quando eu chamam sou... pré-adolescente ou assim, ficamos todos ofendidos. Tipo, não, o quê? E a pior fase foi sem dúvida dos 12 aos final dos 13. Eu acho que a partir dos 14 já é Rafael a sério e depois fui alterando um bocadinho. Não, mas tipo, eu sempre continuei a ser criança e ainda sou criança, mas tipo, eu nunca tentei crescer rápido e essa minha melhor amiga, que tipo, eu já não lembro quando é que nós deixámos tipo, oficialmente ser melhores amigas, porque eu sempre lhe considerei minha melhor amiga até o ponto de literalmente chegarmos uma ao pé da outra e dizer, olha, eu gosto mais daquela pessoa e tu gostas mais daquela pessoa. Então pronto, isto quer dizer que nós não somos melhores amigos. Eu lembro-me desta conversa, foi tipo 2, 3 minutos no intervalo e nós falámos disso e eu fiquei tipo, ok, sim, faz sentido. Nós já sabíamos isto, mas eu continuava a lhe chamar tipo a minha melhor amiga, porque sempre fui habituada a isso. Mas eu gostava bué dela. Havia momentos em que eu lhe odiava e depois voltava a amá-la e era tipo assim, tóxico, entendem? E é um bocado impossível não impossível, mas difícil com amizades tipo quando eres criança não haver pelo menos uma amizade deste género. Que é tipo, tu odeias, mas não odeias e adoras e amas e odeias e amas e odeias. Porque somos crianças, nós não sabemos o que é que estamos a sentir. Nós não sabemos tipo... E também, se temos uma amiga há tanto tempo e somos crianças, nós não vamos acabar a amizade porque temos medo de deixarmos de ser amigos. E depois também as pessoas que eu era amigas tipo, mais perto, ou melhor, ela e depois algumas pessoas do grupo, eu não sei explicar, mas eram pessoas tipo, muito influentes na turma e na escola e no grupo de amigos geral. Ou seja, se eu fizesse alguma coisa a essa pessoa tipo, fazia com que toda a gente não odiasse, mas, tipo, tivesse aquele rancor. Sim. E nem sequer era tipo a pessoa a fazer isso, era simplesmente as pessoas para agradar aquela pessoa. Eram mazinhas, normal. Nessa altura eu crianças. era a tóxica. Prontos, uau. Eu sabia, já tinha dito. Sim, já falámos disto. Mas, sim. E, basicamente, continuando a falar na conversa das crianças, eu, com a minha atual melhor amiga, nós brincávamos as mágicas, que nós éramos tipo, tem aqueles poderes e aqueles poderes. Ela ficava sempre com o fogo, porque ela era do fogo, porque ela era a melhor, mas não faz mal. Sim, e eu ficava sempre com o da natureza, das flores, oh my God. Da flora, estás a ver? Eu já metia fogo em ti. E depois também brincávamos várias coisas tipo de magia. E a minha antiga melhor amiga tipo, achava super estúpida. Ela ficava tipo, nós já não somos crianças, porque é que vocês estão a brincar? E não sei o que. Eu ficava tipo, butthurt. E ia-se embora, vocês são criancinhas, eu sou adolescente. Entendem? O que foi tipo tão estúpido. E provavelmente ela percebe-se que é estúpido agora. E éramos crianças, come on. Literalmente crianças. Mas, sim, isso foi uma fase que eu não gostei muito dessa pessoa, porque estava tipo, stop being so mean de uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, deixa-me brincar, deixa-me ser criança, whatever. Mas yet again, crianças, ou seja, muito sensível, whatever, continuing on. Tipo, atualmente. Atualmente o quê? Com essa pessoa? Sentes que tens alguma relação? Não. Atualmente eu sinto que, tipo, ou és meu colega ou és meu amigo. E, tipo, os meus amigos são meus amigos de verdade. Não é, tipo, és meu amigo, odeio-te. És meu amigo, odeio-te. És meu amigo, odeio-te. Não. Acho que, tipo, cortei. Era mesmo uma cena de... Sou criança, tenho medo de não ter amigos, por isso vou fazer isto. Yeah. Agora eu já sei que, tipo, o meu grupo de amigos... Por exemplo, se eu decidisse um dia para o outro não gostar de ti, tivesse alguma razão, mas decidia não gostar de ti, eu sei perfeitamente, tipo, o Diogo não vai odiar por causa disso. Sim. Entendes? Por isso, não era... Pronto. Eu tenho memórias vívidas de tipo terceiro ano. Sério? Eu paguei completamente. Não, terceiro ano, que não tinha nada a ver com essa minha melhor amiga. Era outra rapariga que era tipo a mais influente na turma inteira nessa fase. E ela era mazinha nessa fase. E tipo, ela mandava em toda a gente. Ou seja, se ela acreditasse numa coisa, toda a gente acreditava nessa coisa. E houve uma vez qualquer, eu já não me lembro o que é que era, só me lembro o que é que aconteceu. Tipo, ela pensava que eu tinha feito alguma coisa. Ok. Acabaram de pessoinhas tentar entrar aqui. Mas eram amigas da Inês e nós passámos-las. Exato, tipo, vou-se embora. Só uma delas é que era amiga minha. As outras estavam a olhar para mim com uma cara de ódio porque eu lhe mandei ir para a biblioteca, whatever. Yeah. Continuando.
eu tenho de speed up um bocado a conversa, porque isto já está quase a tocar e eu tenho muita coisa para dizer ainda, por isso eu não sei. Se calhar fazemos uma parte 2 deste episódio. Mas, sim, amizades tóxicas, sim. Havia uma rapariga que era muito influente na nossa turma e, basicamente, um dia, pronto, ela pensava que eu lhe tinha feito alguma coisa, não me lembro o que era, e ela fez com que toda a turma fizesse literalmente uma mob e fossem todos contra mim, e não no sentido de tipo, ir contra mim de estarem ali todos juntinhos. Era literalmente todos contra mim. Eu estava no meio e depois do nada veio a minha turma inteira a andar tipo manifestação, estás a ver? Mas criancinhas do 3º ano na rua, no intervalo, a manifestar-se contra mim e a dizer tipo coisas bem tipo mazinhas, e era tipo parece um macaco, és bem peluda, és bem feia, nojenta, não sei o que. E eu lembro-me tão bem disto, e eu lembro-me de subir nos montinhos da escola tipo, e estar a ir, e tipo eu nunca chorava na escola, mas eu subi um montinho e pus-me na árvore, e eu lembro-me tão bem desse dia porque eu lembro-me especificamente de ser tipo um momento em que o primeiro momento, acho, na minha vida, tipo, I stood up for myself, porque veio a moça que fez aquilo tudo e, tipo, ao pé de mim, e eu disse assim, mesmo, tipo, eu lembro-me disto tão bem, mas é, tipo, tão irrelevante na cabeça das outras pessoas, mas para mim isto foi, tipo, um momento... Estou a ouvir, tipo, porque é que ela está a contar isto? Estou, tipo, what the fuck, Inês? Continua. E ela veio ao pé de mim e eu disse assim, sempre fazias... Não, pera. Sempre dizias as coisas estúpidas que tu estás a dizer, e tu podes ir embora. Isso, tipo, não é nada, estão a ver? Mas eu nunca dizia nada às pessoas. Tipo, as pessoas falavam mal de mim, eu deixava as pessoas falarem mal de mim. As pessoas diziam coisas que eu não tinha feito, ou, tipo, faziam mal, e eu ficava ali, tipo, sim, traz, vem. Mas ela veio ao pé de mim, ela, tipo... disse, era para pedir desculpa, as outras pessoas estão a ser bem estúpidas, e eu fiquei tipo, mas amiga, tu é que fizeste isto, what the heck? E depois eu, stood up for myself, estava ali a chorar no cantinho, mas eu disse-lhe, se é para me chatear, tu podes ir embora. E ela tipo a dizer, não sei o que mais, não, peço desculpa, e depois eu fiquei tipo, ok, vou com ela, mas depois as minhas 3 amigas da altura ficaram tipo, pedimos desculpa, Inês, e uma coisa engraçada é que tipo, a minha melhor amiga do momento, ela refere-se sempre a isto e diz sempre, eu não fui na história, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas a Mafalda, sim, e eu fico tipo, não, na minha memória toda a gente fez, se calhar ela não fez mesmo, mas tipo, na minha memória toda a gente fez. Mas eu só me lembro de depois virem as 3, a minha ex-melhor amiga, a minha melhor amiga e uma rapariga que também era a minha melhor amiga na altura, mas que agora tipo, não falamos muito, mas continuo a gostar dela. Ela foi para a Inglaterra, Beatriz Alexandre, love you. Mas sim, elas vieram todas juntas e vieram ao pé de mim, eu estava ao pé da moça que fez aquilo tudo, e elas disseram tipo, Inês, pedimos desculpa, não sei o que, não sei o que mais, isto foi estúpido, não sei o que, não sei quantos, isto tudo no intervalo. E depois a rapariga influencer, ela disse assim, puxou-me para um continho e disse assim, se lhes desculpares, então eu deixo de ser tua amiga. E eu fiquei tipo, goodbye, e literalmente disse, peace out, vou ter com as minhas amigas de verdade, entendes? Por isso eu disse tipo, não, eu não quero tua toxicidade, eu não sei o que é que eu estou a dizer. Sim, por isso isto foi bem estúpido, crianças do 3º ano, mas eu lembro de ficar bem proud of myself e depois eu ter com as minhas amigas e depois ela ficou minha amiga na mesma. Por isso a conclusão foi, não deixem-se levar pelas coisas estúpidas, porque se eu tivesse dito, ok, não, tu és mais importante, ela ia continuar a manipular. Se as coisas tivessem sido levadas a sério, ia perder 3 amigas de verdade para uma amiga falsa. Entendes? E entretanto essa pessoa ficou melhor depois de um bocadinho tipo não é recentemente, mas tipo, tu não falas com ela ainda? Falo, se lhe vir, digo-lhe olá. Sim, não, mas... E tipo, não tenho rancor para ninguém, tipo, da minha turma. Eu sei que com isto parece que eu estou tipo, aquela pessoa não sei o quê. E como eu já disse, as pessoas crescem, nós éramos crianças. Mas tipo, até relativamente recentemente, tipo, essa pessoa tinha melhorado bué e depois mostrou um bocadinho do seu lado antigo que eu não apreciei, mas whatever. E agora já não falo, não estou com essa pessoa constantemente, por isso eu não sou afetada. Se a pessoa continuar assim, eu não faço a mínima ideia. Eu não sou afetada por isso não tenho qualquer rancor com essa pessoa. Depois, falando da minha ex-melhor amiga, também a mesma coisa. Tipo, houve um momento em que nós estávamos bem perto, ficámos bem perto, depois conhecemos outras pessoas. Parece que estamos a falar de relacionamentos. Não, tipo, arranjámos outras amizades melhores
que eram mais saudáveis para nós, por isso separámos um bocadinho e depois, tipo, oficialmente separámos, mas, tipo, continuávamos amigas. E depois houve uma altura, o 9º ano da minha turma inteira foi só, tipo, triste. Foi uma tristeza. Até o 8º ano estávamos todos tão forever friends. O que é estranho, porque normalmente no 9º ano é quando as turmas se unem bem e ficam tipo, é tipo, vamos somos embora, melhores amigos temos para de ser. sempre. E pelo menos com a minha turma foi um bocado assim. É tipo, o último ano temos Mesmo de aproveitar. Com os professores e tudo, tipo, tinha grande relação com os professores todos, praticamente. Mas nós não, nós fomos tipo, sempre fomos bué família até o 8º ano e no 9º ano toda a gente se odiou. O que é tipo tão... Porquê? Que desperdício de tempo. Quando eu estava no meio daquilo, eu já estava tipo, que desperdício de tempo. Depois eu fiz uma coisa que eu me arrependo até hoje, que é, eu fui falar com essa minha melhor amiga e fui dizer coisas tipo, à toa, não tinha nada a ver. E que eu tentei meter numa coisa que não devia ter metido. E tipo, whatever aconteceu, aborrece-me pensar nisso, porque tipo, Eu acho que tens de tirar uma dessas cenas, porque tu agora não dás tipo opinião sobre nada quando há a haver discussões. eu nunca dou opinião sobre nada. Essas coisas que eu estou a dizer é os momentos em que eu dei e arrependi-me, por isso é que eu não dou. Mas acho Não, mas não é bem dar opinião. É mais tipo, o assunto já estava um bocado tipo, está quase a acabar o 9º ano. E lá foi a Inês tipo, bate! O 9º ano já tinha acabado, só faltava Sim, e tu o foste baile. E eu fui esclarecer a cena. esclarecer coisas que tipo, já sabia a resposta. E tipo, Depois aconteceu a cena de baile. a cena de baile. Não aconteceu nada no baile. E essa é a parte triste. O baile é para ser tipo a turma gente toda unida e ali foi tipo chegarmos e estava a maioria das pessoas a olhar-se de lado e depois as coisas que aconteceram depois do baile. A minha turma, se vocês estão a ouvir isto, vocês sabem que a minha turma no 9º ano foi tóxica. Incluindo eu. Eu estou parte da turma. Eu não considerei que eu fui muito tóxica, mas tipo, provavelmente é porque sou eu que estou a pensar nisto. Se for noutro ponto de vista, se calhar eu também fui tóxica, por isso eu meto-me aqui também. A minha turma no 9º ano foi uma tristeza. Tipo, e foi a mesma. Ou seja, até o 8º ano éramos lindos, perfeitos, família. 9º ano, triste. Cada vez que eu penso, é suposto ser memórias boas, mas tudo o que eu penso é em tristeza, em sofrimento, e em toda a gente a se odiar, e tipo, caos. E zombies. E apocalipse. Querem já ir embora. E sim, já estamos no 9 anos, já estamos todos cansativo. Cansativo. Oh meu, o 9º ano para mim foi horrível também. Mas tipo, eu acho que também era porque se calhar Não eram turma, 9 anos, já estávamos fartos uns dos outros. E estava 5 anos na mesma escola e depois aí já estavam os miúdos pequeninos. Não tenho problemas de ter... Tipo, por exemplo, tu ano passado estavas a dizer, quando fomos agora para o 11º. Eu estava 7 anos na mesma escola. Não, mas o que eu estou a dizer é que estavas tipo com os miúdos pequeninos os miúdos pequeninos assim, a dizer, fogo deles, agora vêm para a escola, não sei o quê. E eu nunca tive essa cena de... Não, eu estava a gozar. Porque eram os meus amigos e eu estava tipo, eles agora vêm para a escola, vou ter-lhes de ver todos os dias. Não, tinhas um monte de chunguinhas e não sei o quê. Não, sim, mas há chunguinhas já aqui de qualquer forma. Eu só estava a dizer que vêm mais. Sim, mas nunca tive essa cena e nessa altura estava bué, tipo, 9º ano, e depois pessoas que carreira à minha frente do 5º e eu, quero ir embora. Não, eu tipo no básico não queria saber das crianças. A tua escola porque era literalmente desde o 2º ano, desde o 2º ano que eu estava lá. Pois. Por isso, eu do 2º ano ao 9º ano, estive sempre lá. E tiveste mais tempo do que eu, como é que conseguiste? Exato. Aquilo era a minha vida, e aquilo era a minha família, e aquilo era tipo... Fogo. Eu gostava, não queria para achar a fixe. A mim 5 anos na mesma escola foi doloroso mesmo. Mas, sim, por isso, isto era tipo para falar de amizades tóxicas. Acabámos por levar para cenas pessoais. Por levar, sim. E, whatever, nós já vamos fazer, provavelmente vamos fazer outro episódio, sim, sobre isto, porque é um assunto interessante. E eu não quero só falar das minhas situações, eu também quero dar conselhos. Mas visto que faltam 10 minutos para nós termos de... Não, 9 minutos para nós termos de parar... Queres ir para os tópicos? Vamos para os tópicos semanais e no próximo episódio vamos falar tipo de conselhos, como ultrapassar amizades tóxicas, e nós só falámos de amizades tóxicas aqui. Vamos falar também de outros tipos de amizades, amizades saudáveis, o que é que queriam uma amizade saudável, tudo mais, já é uma coisa. Por isso peço desculpa se isto não foi o que vocês queriam. Se não foi interessante. Mas nós falamos muito. E para além disso chegámos aqui um bocadinho mais atrasados do que era suposto. TikTok on the clock, it's time for rhymes and minds. Oh, wow. Yes, já estou eu nunca vou decorar isso. Eu decorei. Então, qual era o rhyme desta semana? Eu tinha um.
Ok, vamos dizer um porque a Mafalda, que é a pessoa que tipo entrou aqui à toa a tentar... Usar a sala. Exato. Ela teve a dizer esse há pouco tempo, por isso eu agora vou dizer esse, que é... Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. Por isso, esse é o Vine da semana. Qual é o meme? Diz um. Eu vou escolher a do Michael Jackson, Nervously. A minha música que eu vou dizer aqui é... eu não sei qual delas, mas é Audrey Mika. Eu gosto bem de Blueberry Skies e When. E eu agradeço a Mafalda Ferreira por causa disto, porque quando nós estivemos a estudar juntos, ela pôs esta música e eu tipo gostei e apetecia-me ouvir mais. E depois fui ouvir mais e que eu estava a estudar e fiquei tipo, Je gosta, Je is happy. E passei o fim de semana inteiro a ouvir essa música on repeat. A minha irmã acordou no domingo com eu a cantar essa música. Por isso, tipo, sim, muito boa. Blueberry Skies, When, as duas são muito boas. Rafaela, qual é a tua? Tenho que atualizar a minha playlist porque eu só estou a ouvir o Rex Orange County. Disseste a mesma coisa passada. Mas vou dizer uma que eu descobri ontem e gostei bué, que é Dancing with Your Ghost. Dancing with Your Não Ghost. me lembro do nome da miúda. That's nice. É que eu recebi a notícia hoje que eu tive 20 a filosofia. Eu só gostava de dizer isso. Eu vou dizer a minha melhor. Basicamente eu tive 20 a filosofia e a minha professora disse que me vai dar um chocolate, por isso eu só gostava de informar isso. O meu cérebro está um bocado bugado porque tivemos 2 horas de tempo português. A nossa turma está fora da sala a falar. O Bruno olha para mim olhou com e cara quase de vomita. Sim, então pronto, é isso. Não temos piada da semana. Este podcast foi muito à toa, porque nós éramos para falar de uma coisa, começámos a falar de outra coisa e depois fizemos meia hora inteira só de falar dessa coisa. Então pronto, espero que vocês tenham gostado. Agradecemos pelo feedback. É verdade. Exato. E gostamos de saber que as pessoas ouvem e que gostam. É ir. Por isso, sim. Nós vamos embora. Peace out. Bye. Porquê que eu faço a saída dos meus vídeos? É tipo, eu vou-me embora para vocês não me querem ver. Yeah. Tchau. Ok, bye. Tchau.